Olá, eu sou a professora Alcione e nesta videoaula nós vamos abordar um conteúdo que foi gravado de uma aula síncrona do curso de extensão da UniOeste sobre sintaxe, o período simples na gramática tradicional. E hoje nós vamos abordar a diferença das estruturas em que temos o índice de indeterminação do sujeito e a partícula apassivadora. Um conteúdo meio espinhoso, né? Vamos lá. Então, a gente vai retomar hoje especificamente o sujeito indeterminado, porque ele vai nos mostrar se nós temos o índice de indeterminação do sujeito ou não. Então, olha só. Sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, falam bem da aula de sintaxe ou no passado, roubaram minha gramática, eu não expresso quem foi o ser que fez essa balbúrdia aí, mas eu só digo que fizeram. Então, terceira pessoa do plural, quando eu não tenho como retomar esse sujeito. Agora, se eu tiver, por exemplo, os alunos entraram na sala e falaram bem da aula de sintaxe. Esse falaram está encadeado ali com outra oração cujo núcleo é alunos, e aí, neste caso, eu consigo recuperar o sujeito pela desinência verbal, então é eles, né? Neste caso, seria um sujeito oculto. Os alunos entraram na sala e falaram bem da aula de sintaxe. Neste caso aqui, em que não temos no cotexto antes, né? No texto antes, um elemento para a gente retomar esse referente, nós temos, então, sujeito indeterminado. Aí tem aquela questão, alguém enviou-me uma dúvida sobre sintaxe. Aqui, a noção semântica de que eu não sei quem fez a ação, ela continua. Porém, nós temos um elemento que podemos circular como sujeito. Então, nós temos um elemento gramatical que ocupa a posição do sujeito. Ele não é um elemento que tenha relação semântica com o ser no mundo. É indeterminado também. Porém, neste caso, a gente diz que o sujeito é simples, só para exemplificar como os conceitos ali, a descrição, ela é bastante complexa e mistura os critérios, né? E a outra estrutura, então, é o verbo no terceira pessoa do singular e a partícula ser. Lê-se muito no curso de letras. Então, aqui nós temos quem é que lê? De forma geral, os alunos, mas não está expresso. Então, lê-se muito, fica generalizado. A gente lança para fora do enunciado esse sujeito agente aí, esse agente. Então, nós não temos um sujeito indeterminado. E precisa-se de vendedores, por exemplo. Nós temos também aí, neste caso, um sujeito indeterminado, terceira pessoa do singular. E aí nós temos uma outra estrutura que seria contrata-se vendedores, que estaria com a concordância errada, porque neste caso deveria ser contratam-se vendedores. Poxa, então aqui precisam ser de vendedores? Não, precisam-se de vendedores, não. Precisa-se de vendedores, porém contratam-se vendedores. Eita, prof, por quê? Porque nós fazemos uma gambiarra aqui toda que a gente consegue entender que vendedores é um sujeito paciente e contrata-se, e vendedores aqui no precisa, ele não é sujeito, ele é objeto. Precisa de quê? De vendedores. Poxa vida, agora a prof me atrapalhou. Realmente, esse daqui, gente, é uma chatice que a gente já deveria ter resolvido na nossa questão da escrita mais formal, porque, de fato, as duas estruturas servem para a mesma coisa. Serve para a gente não expressar quem que é o agente. A gente não interessa expressar, a gente não quer expressar, a gente quer fazer a fofoca, ou então não há espaço para expressar, não é interessante, por exemplo, vende-se casa. A gente não precisa dizer quem é que vende. Aquele enunciado é suficiente para enunciar o que a gente quer, que é a casa estar à venda. Então, as duas estruturas servem discursivamente para a mesma coisa. Mas vamos ver, para a gente entender a diferença dessas duas estruturas, a gente tem que ver a relação entre ativa e passiva. Essa estrutura, ela é bastante problemática no texto acadêmico, porque ela precisa de concordância, às vezes as pessoas não fazem, é bem recorrente. Então, vamos ver como é que se faz a ativa. A ativa coloca sujeito, a professora, aí o verbo e um objeto, vende livros. Eu estou trazendo um exemplo em que o verbo pede objeto direto.
Mais para frente, a gente vai estudar mais sobre objeto direto. Mas o que seria objeto direto? É um complemento exigido pelo verbo. Então, por exemplo, se eu colocasse hoje aqui, a professora vende livros hoje. O hoje não está sendo exigido pelo verbo. É uma circunstância de tempo que eu coloco, acrescento uma informação, porém não é exigido pelo verbo. Agora, se eu colocasse só a professora vende, ponto, a gente vê que está faltando um complemento. Então, esse complemento, livros, é exigido pelo verbo. E eu não coloco preposição, eu não inicio com preposição. Vai assim direto, não tem a ponte da preposição. Por isso, a gente diz que é objeto direto. Se é no caso do precisa, por exemplo, precisa de livros, aí nós temos o de, que é a preposição, aí nós dizemos que é um objeto indireto, porque passa pela pontinha da preposição, que é exigida pelo verbo. Então, essa estrutura aqui, gente, de sujeito, verbo que pede objeto direto, ela permite que a gente faça a passiva. O que a gente faz na passiva, gente? Na passiva analítica. A gente pega o sujeito, que é o agente, e coloca como agente da passiva. Ela continua sendo o agente, a pessoa que fez a ação, porém não é mais sujeito. A gente pega o objeto livros e coloca na posição de sujeito. Então, a gente faz aqui um X, digamos assim. Livros, que era objeto, vem para sujeito. Professora, a professora, que era sujeito, vem para agente da passiva. Então, fica, livros são vendidos pela professora. E na estrutura da passiva, então, nós temos um verbo auxiliar e um verbo no particípio, certo? Que faz a concordância. Apesar de ser verbo, ele tem esse tom de adjetivo, né? E ele faz a concordância, então, com o sujeito. A gente pode fazer ainda a passiva sintética, que é mais sintetizada. Então, eu tiro de cena o agente, que é a professora, né? E pego o verbo, são vendidos, aqui o verbo vender, usa o verbo com a partícula se, vende-se, e se está no plural aqui, livros. Então, livros continua sendo sujeito, vejam vocês. Então, se eu consigo fazer livros são vendidos, se eu tenho uma oração que eu consigo fazer a passiva analítica, é porque esse elemento que vem depois aqui é um verbo. Aliás, desculpa, é um sujeito. Por isso, a necessidade de concordância no vende. Por quê? Núcleo do sujeito deve concordar com o núcleo do predicado, certo? Não, prof, não está certo ainda. Então tá, então vamos ver vários exemplos para ficar certo. A professora acordou o aluno. Então aqui nós temos um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, que pede objeto direto, permite passiva. O aluno foi acordado pela professora. Então aqui nós temos a professora como agente da passiva, aluno, que era objeto, virou o sujeito. Agora, vamos ver aqui um outro exemplo. A professora acordou agora. Então, agora não é um objeto que o verbo pediu, que o verbo está pedindo. Esse verbo, ele é intransitivo, ele não pede complemento. A professora acordou, tipo, levantou, né? Agora. Então, vocês percebam que esse verbo, não tendo objeto direto, a gente não consegue fazer a passiva dele. Que não temos objeto para colocar no lugar do sujeito. Então, o verbo intransitivo não permite passivação. E nem o verbo transitivo indireto. A professora gosta de sintaxe. De sintaxe, então, é objeto exigido pelo verbo, porém é um objeto indireto, porque tem preposição. Como é que eu faria uma passiva? De sintaxe é gostado pela professora? Não existe. Então, qual é a estrutura dativa que permite a passiva? É uma estrutura cujo verbo seja transitivo direto. Indireto e intransitivo não permite. Aí nós chegamos aqui num exemplo que a gramática ainda não admite a queda da preposição, embora ela já exista já há muito tempo na oralidade, inclusive às vezes na escrita menos formal, né? Na escrita mais formal ainda exige-se que coloque a preposição. Essa preposição, gente, a gente chama uma preposição dummy, que ela é semanticamente vazia. É diferente de dizer, por exemplo, vou à União Oeste. Se eu tirar esse A, vou União Oeste, a gente
A gente precisa desse elemento para indicar destino. E aqui, nesse tipo de verbo, assistir ao filme, visar a alguma coisa no sentido de objetivar, essa preposição ela é semanticamente vazia, por isso que a gente tira. A gente simplesmente, na hora de falar, a gente fala Patrícia assistiu ao filme. Porque ela não é necessária semanticamente falando, então cai, porque a gente usa a preposição para diferenciar assistiu no sentido de dar assistência e no sentido de ser telespectador. E aí a gramática fala o absurdo, então, que nós não podemos fazer a passiva disso daqui porque nós temos um objeto indireto. Pelo quadradinho da gramática é objeto indireto, mas pelo uso já não é. E é sim, então, possível a gente fazer o filme foi assistido por Patrícia. Mas por que aqui é possível? Porque justamente a gente já está usando assistir como transitivo direto, embora ainda não seja admitido na linguagem mais formal. Mas a gente já está usando o filme como objeto direto. Então, a gente percebe que neste caso a passiva é possível justamente porque a gente já já faz esse uso de filme como objeto direto. Mas a gente vê que ela é totalmente gramatical, ela cai bem nos nossos ouvidos. Então, vamos lá. Vendem-se livros, contratam-se estagiários, precisa-se de atendentes. Se a gente conseguir fazer passiva analítica, é porque esse elemento é o sujeito. Se a gente não consegue, é porque ele é o objeto. Então, livros são vendidos. Beleza, é possível fazer. Então, livros é sujeito. Então, eu tenho de ter na concordância no plural se livros, se o núcleo está aqui no plural. Contratam-se estagiários. Estagiários são contratados, é possível. Portanto, estagiários é sujeito, sujeito passivo. E aí nós temos que fazer a concordância. Se esse núcleo aqui estiver no plural, o verbo está no plural. Se esse núcleo estiver no singular, o verbo está no singular. Precisa-se de atendentes. De atendentes são precisados? Não dá. Então, vocês percebem que a passiva não cabe. Portanto, aqui atendentes não é sujeito. Ele é objeto. Complementa o verbo. Por isso, eu não concordo, porque não há regra dizendo que o núcleo do objeto deve concordar com o núcleo do predicado, com o verbo. A regra é o verbo, né? O núcleo do predicado, aqui neste caso, deve concordar com o núcleo do sujeito. Aqui eu coloquei os exemplos. Então, para a gente ver que na ativa, o verbo vender, ele pede objeto direto, ele é transitivo direto. A professora vende livros, por exemplo. A empresa contrata o quê? Estagiários. Então, nós temos aqui um objeto direto, ou seja, o verbo é transitivo direto. E aqui não. A empresa precisa de quê? De atendentes. O verbo pede um objeto indireto. Por isso, não é possível passivação. E aí, lindezas, ficou clara a diferença? Na prática, né? Na prática, a gente vai ver se ficou claro ou não. Mas, agora, na próxima videoaula, eu vou trazer análise de alguns exemplos com partícula passivadora, para a gente ver se a concordância está adequada ou não. Um abraço e até lá!